Dominamos o primeiro bloco do programa do aluno com o futebol americano, trocando uma ideia e conhecendo um pouco mais do esporte com o treinador do São Leopoldo Mustangs, Ismael Ferreira, e com o jogador do Porto Alegre Pumpkins, Pedro Boni. Agora nós saímos dos campos e adentramos as pistas do automobilismo gaúcho, mais especificamente da categoria Fórmula RS. Criada nos anos 70, a categoria se inspirou nas disputas do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, criando uma divisão gaúcha da modalidade. Pelos carros e pistas aqui do Sul, como Tarumã e Guaporé, passaram nomes como Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello, conhecidos pela atuação na Fórmula 1, Max Wilson e Ricardo Maurício, que hoje incorre na Stock Car, e Hélio Castro Neves e Cristiano da Mata, da Fórmula Indy. Em décadas de história, sempre existem altos e baixos. Nos anos 2000, a categoria perdeu espaço e grid, chegando a ter apenas 6 carros largando em uma prova. Foi a oportunidade para os participantes reinventarem a modalidade. Em 2009, a Fórmula RS se movimentou e buscou jovens talentos e novos pilotos nos campeonatos de carro e kart por todo o Brasil. Em 2011, o grid foi consolidado com mais de 20 carros na largada. Na mesma época, surgiram grandes nomes que foram campeões aqui no estado, no Brasil e no exterior, como o piloto Matheus Stumpf, campeão da GT Brasil, Ramon Matias, campeão da Fórmula Renault, e Francisco Alfaia, vice-campeão da Fórmula Futuro, criada pelo piloto de Fórmula 1, Felipe Massa. No campeonato deste ano, os talentos promissores estão representados pelos gaúchos Lucas Alves e Lucas Torezan, além da Bruna Tomazelli, de Santa Catarina, e Matheus Rover, de Sergipe. Bruna, que vale citar, é a primeira a ganhar corrida na categoria desde a campeã de 1988, Cristina Rosito. E para conhecermos um pouco mais da categoria, temos aqui no estúdio o piloto da Fórmula RS, Ismael Torezan, chefe da equipe Novo Sul Power de Novo Hamburgo. Também temos conosco o jornalista especializado em coberturas automobilísticas do Correio do Povo e da Rádio Gaíba, Bernardo Bercht, que também arrisca na pilotagem de vez em quando, tamanha paixão pelo esporte. Boa noite aos convidados, sejam bem-vindos ao programa do aluno. Boa noite. Boa noite, eu costumo dizer que eu sou dublê de piloto, mas... Mas arrisca, né? E eu começo então querendo falar um pouquinho mais da Fórmula e me direciono ao Ismael. Desde quando tu tá atuando na Fórmula, não só na Fórmula RS, mas atua no automobilismo, assim? E por que a Fórmula RS hoje? Olha, que eu estou no meio do automobilismo desde meus 18 anos, mais ou menos. Sempre envolvido naquela... Começando pelas mecânicas, né? Eu comecei com contabilidade, administração de empresa, e hoje isso me ajuda, claro, na minha equipe, mas com mais ou menos 30 anos, em 96, que eu comprei fiz um primeiro teste, tive uma oportunidade de testar um Fórmula, né? E eu ia correr em parceria. A gente foi fazer um teste em Guaporé, dei 10 voltas lá e já me chamaram para boxe. Eu digo, acho que fiz alguma coisa errada, né? Não, e daí até era o seu Sati, né? Que me botou nessa até, deu oportunidade, era para correr com o filho dele, e o Eduardo Sati. Daí no caso eu já me apaixonei ele disse, não, chega que tu já virou mais ou menos o tempo que tinha que virar. Eu digo, não, imagina. Então uma coisa assim, foi uma paixão de imediato, e uma sensibilidade que eu tive com o carro, e até hoje não larguei, né? Tanto que na semana já fui atrás de um carro, comprei e estou até hoje. E para quem não conhece, o Ismael tem um filho, o Lucas Torezan, que corre também junto com ele na Fórmula. Vocês correm juntos ou é separado? Esse ano eu só treinei, no caso, né? Então eu estou fazendo meio de campo pro Lucas Alves e Lucas Torezan, que são da minha equipe. E esse ano eu não estou dando, por enquanto, né? Sim. Mas carro eu tenho, né? Sempre disponibilidade, mas a gente não, por enquanto ainda não. E a paixão do Lucas foi influenciada por esse pai, ou ele desde cedo já... Olha, eu até comentei hoje que eu estava conversando com o pessoal que com 5 anos eu botei o Lucas andar num kart, e já vi que o guri tinha noção, e minha mulher se apavorou. E eu digo, não, vou dar um tempo, senão eu não vou conseguir conquistar minhas coisas, né, que eu queria, né? Que o automobilismo, queira ou não queira, né, quem paga é o pai, né? É patrocínio, no caso, né? Patrocínio. Então... Bernardo, repito a mesma questão. Há quanto tempo tu está no automobilismo e por que a especialização nas coberturas automobilísticas em si? Na verdade, essa questão do automobilismo é culpa de pai, como o Ismael está falando aqui. A culpa provavelmente é do meu pai, que me influenciou sempre com eu nasci na década do Ayrton Senna e do Nelson Piquet. Então isso influencia demais, e eu peguei toda aquela questão da época de ouro da Fórmula 1.
e assistindo corrida, tive o sonho de ser piloto, andei de kart de pequeno, andei de kart indoor, mas não tinha o patrocínio, e o pai também não era mecânico de equipe, não tinha nem a logística nem o dinheiro. E aí ficou no intervalo aí que eu assistia corridas de Fórmula 1, mas não necessariamente interagia com o automobilismo. Agora vai fazer 5 anos, né, que eu tô no Correio do Povo, e foi principalmente, não foi nem na faculdade, foi no Correio do Povo que me surgiu a oportunidade de trabalhar com o blog do Correio do Povo de Automobilismo, que é o Pit Lane, começando fazendo cobertura de Fórmula 1, né, relatando de agências, assistindo corrida, descrição de prova, e avançou, na verdade, para a questão de ir para o autódromo mesmo, que a gente tem muitas categorias no Rio Grande do Sul, muitas pistas, e comecei a me aventurar de ir para o autódromo e fazer cobertura local. E aí engrenou, fazer cobertura de 12 horas de Tarumã, ficar lá durante toda a prova. E isso aí é o que eu tenho. E agora, depois ainda virou o programa de rádio na Rádio Guaíba, que é o Guaíba 300 por hora, todo sábado, que é especializado em automobilismo. Paixão. É paixão, exatamente. É paixão, é gostar do esporte. Por isso que às vezes eu vou lá andar de kart, me aventuro nessas questões. Mas nunca se arriscou a correr? Eu me arriscaria a correr. Ainda eu fiz só provas de kart. Provas de kart eu fiz algumas, de kart indoor. Até nesse final de semana competi numa de kart amador aí com 42 pilotos. Eu larguei em penúltimo dos 42, consegui chegar em 15º. Foi uma aventura. Mas eu gosto muito, mas eu prefiro me dedicar à parte de cobertura, porque senão não tem como fazer as duas coisas com boa qualidade junto, né? Sim, sim. E me direcionando ao Ismael como chefe de equipe e dirigente, porque para quem não sabe, o Ismael também é vice-presidente da Associação de Pilotos e Preparadores da Fórmula RS. Eu queria que tu nos explicasse um pouco qual é o diferencial da Fórmula RS comparado com outras modalidades que também correm no campeonato. Tipo assim, como outras categorias... Qual é o atrativo da o que define qual é o atrativo da Fórmula RS? Bom, a Fórmula RS é uma categoria que é formadora de pilotos, né? Então é uma categoria que todo kartista, todo cara que tem um foco, um dia, quem sabe, chegar na Fórmula 1, né? Que é um sonho sempre difícil, teria que passar pela Fórmula RS, que é uma categoria que ensina o piloto a saber lidar com o equipamento. O que é o equipamento? Saber lidar com o pneu, com a máquina, com o câmbio, disputar, saber a hora de frear, tem que cuidar do pneu, tem que cuidar do freio, tem que cuidar, vários fatores que dão uma noção do que realmente ele vai ter lá na frente, né? Porque na Europa é assim que funciona. O piloto vem do kart, ele vai passando pelas categorias até chegar à Fórmula 1. E aqui no Brasil está sendo abreviado muito essa questão, que o piloto sai do kart, vai para a Fórmula 3, que é um câmbio sequencial, que é um pneu que é importado, e o piloto não tem aquela referência de poder mexer no carro, de poder fazer junto com a equipe uma performance que ele se melhore, se adapta, né? E a Fórmula RS dá essa oportunidade. Eu como acompanhador das corridas, o que dá para dizer da Fórmula RS que é interessante, e é difícil de encontrar. Até foi uma surpresa em 2011, quando eu comecei a ir para a pista para cobrir corrida, eu não fazia ideia do que corria no Rio Grande do Sul. E eu apareci lá no Velopark para ver uma prova de carros clássicos, que é a Copa Classic, e a Fórmula RS estava fazendo uma corrida. E tem corrida de Fórmula, que é tipo um mini Fórmula 1, correndo aqui no Rio Grande do Sul, que eu não tinha a menor ideia. E ainda por cima ela tem um grid bacana, que tem corrida de Fórmula que junta 6, 8 carros e que chega 4 carros no final da prova. E a Fórmula RS a gente vê que tem um grid que vai assim, de 15 a 20 carros. E isso dá competitividade, o cara aprende exatamente em disputar na pista, né? Se não tem disputa, não aprende. Sim. E a Fórmula é acessível financeiramente? Qual é o custo que se tem? Não só na questão de entrar na Fórmula, mas depois para se manter, a questão do uniforme, até a questão de uma batida, enfim, toda essa manutenção. Bom, todo automobilismo ele tem um custo, né? Seja no kart, depende de onde o cara quer andar, né? Tem um custo que a gente pensa assim, é caro, mas não é.
O interessante da Fórmula é que a gente tem um custo baixo para quem tem carro e para quem quiser alugar carro também tem equipes, né? Que a gente tem um orçamento anual de R$80 mil, por exemplo, 10 mil por prova, né? Que isso tu for ver equipes de kart e tal, que é muito mais caro por ser se for comparar um kart, por exemplo, que é uma categoria também que é muito forte, se gasta muito mais que 10 mil reais por uma prova, entendeu? E a gente tem um custo do pneu, que tem que fazer 4 provas com o pneu, e isso tudo ajuda a custear, né? A defender o lado do piloto, por exemplo, né? Então, por se tratar de uma categoria de monoposto, e por ter todo um aparato ao redor disso, é uma categoria muito barata. Sim, e tem os patrocinadores que acabam amenizando um pouco esse valor, não? Sempre tem, porque assim, ó, até teve um fato que eu estava hoje em Pelotas até, a questão de um piloto meu aí, atrás de patrocinadores, eu tive assim uma surpresa grande, que eu tratei com vários empresários lá, entendeu? Do ramo de arrozeiros e que não sabiam que existia essa categoria. Sim. Que a gente convidou e esse pessoal vai ir ver as corridas. A partir de Santa Cruz, eles vão ir lá olhar a corrida, entendeu? Então, uma coisa assim, que isso é um pessoal tanto mais jovem, mais de idade. Eu vou pegar minha esposa, vou passear lá no domingo, vou olhar a corrida de vocês. Sim. Que é pessoal da antiga, que até eram ex-pilotos e que gostam de Fórmula, todos assistem Fórmula 1. Então é uma coisa assim que a gente mostrou o nosso trabalho, a nossa categoria, e eles ficaram impressionados que tem uma categoria aqui no Rio Grande do Sul que ninguém conhece. Falta de divulgação, Exatamente. né? A divulgação ainda é Exatamente. um pouco fraca, né? O futebol, até eu interrompi, o futebol toma bastante conta dos veículos de comunicação e tentar achar um canto aí para o automobilismo às vezes é difícil, né? Exatamente. E atrapalha com os patrocinadores. Bom, para você que chegou agora, esse é o programa do Aluno na Rádio Unicinos FM 103.3, que hoje traz como tema o esporte em ascensão no Rio Grande do Sul, esportes alternativos. Na primeira parte do programa a gente teve como pauta o futebol americano. Nossos convidados foram o Ismael Ferreira, treinador do São Leopoldo Mustangs, e o Pedro Boni, do Porto Alegre Pumpkins. Agora no segundo bloco o assunto é automobilismo. A gente está aqui com o piloto e chefe da equipe Novo Sul Power, Ismael Torezan, e com o jornalista especializado em coberturas automobilísticas do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, Bernardo Bercht. Bom, continuando o assunto aqui, o campeonato da Fórmula já começou, né? A gente já teve duas etapas, Tarumã e Guaporé. E uma coisa curiosa que aconteceu foi na etapa de Tarumã que o teu filho, né, Ismael, o Lucas, teve uma pancada bem forte com a Bruna Tomazelli de Santa Catarina. Exato. Já aconteceu alguma outra vez contigo isso? Em relação ao Lucas, foi meio assustador para ti? Como é que foi? Olha, eu já bati forte 2 vezes em Tarumã, no caso, né, na reta e na curva 2, no muro, né? Então, uma coisa que eu posso dizer é que o carro é muito seguro, né? E a gente não tem relato da Fórmula desde o tempo dos anos 70, que nunca ninguém se machucou numa Fórmula. Nunca. Não tem relato nenhum de acidente de Fórmula que o cara tivesse quebrado um dedo, que eu me lembro, né? Então, assim, é uma questão que, usando o cinto, hoje tem o Hans, não é Hans que seja... eu vou contextualizar, é que o Hans é um protetor do pescoço, né? Eu sou imprensa especializada a ajudar o Ismael, que prende no capacete. Então, assim, ó, o Lucas, quando ele estreou na Fórmula 2 anos atrás, como ele não teve uma experiência no kart, ele até fez teste, a gente fez treinos de kart, um treino apenas, e já se lançou na Fórmula, no caso, né? Meio imposto e meio ele querendo, né? Então, assim, ele experimentou todos os muros de todos os autódromos, né? Então, já estou meio que acostumado, né? Então, só que a panca que foi ali em Tarumã, na curva 1 a 190 por hora, foi feia. Foi feia, né? Então eu me assustei muito, claro, né? Só que de longe eu fiz um sinal para ele de afirmativo, ele disse tudo bem. Aí apontei para a Bruna, no caso, se ela estava bem, ele balançou a cabeça também, então eu já fiquei tranquilo. Aí pude meio que relaxar um pouco e ficar mais calmo, né?
Mas é bem... É uma apreensão, sabe? Sim. E prova, assim, que o carro é muito seguro, cada vez mais. Eu tive um outro piloto também, o Vinícius Schuller, que é de Novo Hamburgo, que bateu a 170 na curva 9 de Tarumã e demoliu o carro praticamente, não ficou nada. E de tarde teve que fazer, claro, foi levado à ambulância, fez todos os exames, assim como todos têm que prestar esse ambulatório, ir para o ambulatório e tal, fazer os exames. E de tarde estava com nós lá caminhando e dando risada. É por aí. Bom, tu falaste em 170, 190 km por hora. Fala para o nosso ouvinte qual é a velocidade máxima, média de uma reta. No carro de Fórmula RS, claro. Olha, assim, ó, tem... o carro pode atingir até 220, no caso, né? Então, claro que isso tem... É um circuito, não tem uma reta que vá atingir isso agora, porque tem sempre a disputa, tu tem que cuidar do cara, tu tem que... A gente tem uma limitação de giro de motor, porque é para toda a categoria, mas o carro tem potência para chegar até mais de 220, com relação e poder ter um espaço maior, né, no caso. Sim. E o que rapidamente, assim, 220... A média de Tarumã fica em torno de quase 170 por hora, a média. É que depende de pista para pista, numa né? tomada de tempo, que já teve essa média aí com as fórmulas. Tarumã, por exemplo, tem uma dificuldade de Tarumã que a reta principal é em subida, né? Então o carro não desenvolve tanta velocidade. Eu já cheguei numa questão de uma tomada de tempo a 210. Não, fiz a 1 subida. Fiz a 1 e a 2 flat, como a gente chama, que é pé embaixo. Sim, a Isso toda. Pois é, e a gente falou aqui de velocidade 220 por hora. E o pessoal acaba tendo uma visão que o automobilismo é um esporte perigoso exatamente por isso, né? Exato. Então a gente pode deixar o pessoal tranquilo, que tem segurança, dá para praticar automobilismo numa boa. Todo automobilismo é um esporte de risco, mas tendo as devidas precauções em relação a equipamento e ao chassi do carro, por exemplo, né, que é um chassi muito bem elaborado, o piloto fica lá, é uma célula de sobrevivência, como a gente diz o cockpit ali, né? E ele fica muito bem estruturado ali dentro e em todas essas questões, até o Lucas agora que teve essa panca aí, ele não foi tão forte, porque ele já estava dentro da curva, né? E pegou de surpresa, ele não teve tempo de tirar a mão do volante, chegou a entortar o volante, o varão do volante e o setor, e ele não quebrou nada de nada, só fez uma luxação no ombro e só isso que deu. Para você que chegou agora, esse é o programa do Aluno na Rádio Unicinos FM 103.3, que hoje traz como tema o esporte. Nessa segunda parte, o assunto é automobilismo, em especial a Fórmula RS. Como convidados temos aqui na mesa o piloto-chefe da equipe Novo Sul Power, Ismael Torezan, e o jornalista especializado em coberturas automobilísticas do Correio do Povo e Rádio Guaíba, Bernardo Bercht. Bom, em relação ao espaço na mídia, a gente sabe que já estávamos falando antes disso, do futebol, roubar o espaço na mídia, já falamos isso antes no futebol americano também. A categoria conta desde o ano passado com uma assessoria feita pelo Bernardo, que está aqui presente. Vocês já conseguiram notar mudanças ou até um certo crescimento no esporte, assim, no sentido de seguidores, de pessoas acompanhando? A gente teve uma boa resposta, principalmente a plataforma ideal é redes sociais, né? Que a categoria criou uma fanpage e tem mais de 1.600 seguidores da fanpage da categoria. Então isso ajuda a mandar a mensagem, quem sabe, de corridas, né? O pessoal saber o que está acontecendo, porque na verdade um aspecto que a gente notou quando começou a fazer cobertura no Correio do Povo, de corrida de automóvel, por exemplo em Tarumã, a gente fez um sorteio de ingressos pelo site e sorteamos uns 10 ingressos para uma corrida em Tarumã. E a resposta que a gente teve, assim, muita gente depois foi na corrida, né, ganhou o ingresso. E daí depois teve pelo menos 4 pessoas mandaram um e-mail. Cara, foi muito legal porque eu achava que o Tarumã estava fechado. Sabe? Então as pessoas têm uma ideia às vezes que não tem, o esporte não tem. E se não tem o esporte, não tem interesse, não tem cobertura e não tem atenção de público, né? Então oferecer um pouco disso foi trazendo uma gama maior de
de atenção de público. E o blog, que numa época que a gente começou tinha 3.000 visualizações únicas por mês, hoje em dia tem 30, 40 mil. Então tu vê que é um conteúdo que se multiplicou em 4, 5 anos. E antes disso a categoria tinha alguma forma de assessoria ou entrou com o Bernardo a assessoria? Sempre teve alguma coisa relacionada ao site da categoria, no caso, né? Sim. Mas nada assim mais específico. Tipo assim, o Bernardo tem o Pit Lane, é uma coisa mais específica que ajuda. E a categoria, só para alimentar mais a informação, ela tem um programa no Discovery Turbo Mundial que passa a corrida todo mês, no caso, né? Depois das etapas passa essa corrida. Então é um acesso para o pessoal aí para saber mais informações e tal. Tem o site da categoria, que é feito pelo Bernardo. E tem na página no Face, né? E tem a revista virtual também na categoria, que é a Fórmula RS Magazine, que a gente criou. É uma revista virtual que a gente assim, a gente contextualiza tudo que aconteceu com reportagem especial, entrevista, mais fotos, uma coisa bem produzida, assim, e que fica um registro também da temporada. A gente já teve na temporada passada, a gente tem o registro de todas as corridas, o que aconteceu, e dessa forma a categoria tem uma história, porque até então, se tu pegar categorias regionais, é difícil tu apurar a história de uma categoria regional corrida por corrida, né? E tu saber o que aconteceu há 10 anos atrás. Pelo menos dessas 2 temporadas da Fórmula RS, tu vai ter uma noção bem bacana de tudo que rolou. E fica um registro histórico, além de fazer a divulgação. Sim. É importante para fortalecer o esporte, claro, porque a gente tem uma cultura mainstream no automobilismo brasileiro, né? As pessoas conhecem a Fórmula 1 e a Stock Car, basicamente. Então, e como é que tu manda a gente para a Fórmula 1, né? Exatamente. E o pessoal presta muita atenção em pilotos brasileiros na Fórmula 1, senão já não está mais prestando muita atenção. E tu tem que criar esses pilotos, né? E é por isso que tu tem que ter uma Fórmula RS, uma Fórmula 3, que é para dar uma base para essa galera, quem sabe um dia poder ir para a Europa pronto e correr lá. E a gente tem um déficit muito grande. Agora a gente tem o Felipe Massa na Fórmula 1, tem os parentes de sobrenomes famosos, que é o Pedro Piquet e o Pietro Fittipaldi, e o Bruno Senna teve agora, né? E daqui a pouco a gente não tem mais ninguém para lançar na Fórmula 1. Tem um hiato aí grande, que daqui a 10 anos talvez a gente não tenha um piloto brasileiro na Fórmula 1. Só se a gente criar métodos de fazer isso. Envolve Federação Gaúcha de Automobilismo, Confederação Brasileira de Automobilismo, envolve a própria categoria gaúcha, e todo mundo que tem interesse em fazer automobilismo precisa de algum jeito tentar divulgar e alcançar algum público para exatamente poder desenvolver pilotos. Senão é só uma coincidência, né? Daqui a pouco surgir um muito bom com um patrocinador milagroso e conseguir colocar o cara dentro de um carro de Fórmula 1. E falando da categoria ainda, uma coisa curiosa é que também desde o ano passado vocês têm uma etapa internacional, né? Que é uma corrida em Ribeira. Como é que foi ano passado correr em Ribeira, assim, rapidamente? O público é diferente? Como é que Olha, a gente surpreendeu com o público lá, né? Que o pessoal lá gosta mesmo do automobilismo, né? Apesar de ser um lugar meio distante e a classe, sei lá, social não é tão... a gente se surpreendeu com o pessoal é apaixonado pelo automobilismo lá. E teve bastante público e a pista é excelente lá também para formação de piloto. E esse ano estamos de volta, né? Vamos estar de volta lá. Já está no calendário a etapa, né? E se quiser divulgar depois também o calendário aí, estamos aí, né? Vamos para Ribeira esse ano, para mais uma etapa. E acredito que vai ser mais bem divulgado. E que, claro, tudo que é começo, né? A primeira etapa a gente foi um teste para ver como é que seria, como é que todo mundo gostou, todo mundo se surpreendeu com a recepção também lá, né, do pessoal, né? E a gente está pronto esse ano para ir de novo. Mas a categoria acaba trazendo gente que vem de São Paulo, a gente tem o Matheus Rover, que é de Sergipe, a Bruna, que é de Santa Catarina. A categoria nacional, praticamente. Né? Exatamente. Mas tem não... pessoal do Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais... e Santa Catarina, Paraná, tem de todo o Brasil aí. E isso não acaba, às vezes, tendo uma etapa lá em Ribeira, sai aqui do Rio Grande do Sul, não acaba sendo uma coisa não negativa, mas ruim na questão de transporte, de mobilidade? Ninguém reclamou disso ainda? Não. O pessoal até gostou de... Até por sinal, o pessoal vai e leva as famílias ainda, né? É uma desculpa para viajar, para ir para a fronteira, para os shops.
É que daí, no caso, né, todo o pessoal que tem as suas esposas e tal, né, é uma grande desculpa, né, pra numa vez... Daí aumentou muito o custo, daí se for, o pessoal vai comprar no free poder shop... levar junto, né, porque abater o custo, né, da temporada, né. E na questão nacional, ainda voltada para o Bernardo, mídia nacional e internacional. A gente revelou aqui no Brasil um nome super importante para a Fórmula, que é o Ayrton Senna, que é meio que referência, acredito, para vocês, né? Mas ainda assim, a Fórmula 1 e os derivados, digamos, não conseguem vencer a questão do futebol. O que faltou? Faltou divulgação, faltou espaço para quem trabalha na mídia e até para quem corre, né? O que faltou para daqui a pouco a categoria crescer um pouco mais e ter mais visibilidade? Esse é um dos grandes mistérios do automobilismo. Ele ainda pesquisas apontam que o automobilismo ainda é o segundo esporte do brasileiro. Pegar assim o que tu acompanha de TV ou o que tu busca notícias, a Fórmula 1 principalmente, né? Ainda a Stock Car cresceu bastante também numa fórmula que eles têm lá própria de uma empresa que controla, né, de forma muito monopolista até assim a questão da categoria, e aí tem outras críticas a serem feitas, mas isso é muito complexo. Mas o automobilismo, ele tem uma força que ele consolidou ali nos anos 80, 90. E ele perdeu muito da metade dos anos 90 e anos 2000. E isso no Brasil bastante, que talvez o pessoal possa associar com a morte do Ayrton Senna e de não ter tido um substituto, né? Que aqui a gente foi muito mal acostumado, né? Que a gente pegou o Emerson, antes do Emerson se aposentar, a gente entrou com o Nelson Piquet, que também foi tricampeão. E ainda no meio da carreira do Nelson Piquet entrou o Ayrton Senna. E a gente teve 2 tricampeões brigando na pista, né, por posição, um espetáculo, né? Só que não tem como manter isso sempre, né, infelizmente. E teve esse ato, e no Brasil talvez tenha caído um pouco, mas a verdade é que caiu mundialmente. E tem uma associação muito com o crescimento enorme do futebol e talvez de internet, como principalmente é que sempre tem que ter alguém que puxa, né? No caso do futebol é Copa do Mundo, é os campeonatos europeus, Liga dos Campeões, aqui no Brasil é o Brasileirão. E no automobilismo a gente só tinha a Fórmula 1 para puxar. E nessa questão a Fórmula 1 nunca se relacionou muito bem com a internet, né? Com divulgação, as organizações lá da Fórmula 1, eles costumavam cortar, o cara posta um artigo com um vídeo de Fórmula 1, o cara tira do ar porque é direito de imagem da Fórmula 1. E com tudo isso talvez tenha se perdido uma chance de alavancar ali nos anos 2000 a Fórmula 1 para a internet também. Agora estão tentando ver alguma coisa. E isso tudo, acho que não tendo um filão que puxa, uma poderosa que puxa para cima, o resto fica com dificuldades de acompanhar. Mas a gente tem iniciativas para tentar comunicar. Eu acho que o próprio blog é uma amostragem de que a gente aumentou em 10 vezes a audiência, mostrando que tinha conteúdo, sabe? Indo buscar o espectador de automobilismo. Uma coisa que eu achei também negativa na questão depois que o Ayrton Senna se foi, a maioria do público pegou assim uma nuvem assim negra, agora não assisto mais Fórmula 1, porque a Ayrton Senna não tem mais Ayrton Senna, entendeu? Então é isso que também acho que puxou para baixo a questão da mídia, né? E é um espetáculo em si, né? As pessoas sabem assistir futebol, torcem pro seu time, têm seus ídolos, mas sabem assistir futebol como esporte. E na Fórmula 1, no automobilismo, às vezes as pessoas não sabem assistir pelo espetáculo que é o automobilismo. Talvez tenha faltado aí ensinar um pouco como é que se assiste automobilismo, para curtir mesmo. Tem os apaixonados, mas é um esporte complexo, né? Gente, e desculpa te cortar, mas a gente está com o tempo já estourando. E para finalizar aqui rapidão, próximas corridas da Fórmula, divulgação, 1 minutinho. Tem uma colinha aqui, né? A gente vai correr, a Fórmula vai correr em Santa Cruz do Sul, agora no Vale do Rio Pardo, dia 7 de junho. 7 de junho. E é um diferencial, na verdade, do calendário gaúcho, que a gente tem 5 autódromos diferentes, né? Já correu em Tarumã, Guaporé, vai correr em Santa Cruz, corre no Velopark, em Nova Santa Rita, e depois corre em Rivera. Então tem toda uma variedade de pistas e pistas diferentes, com características de alta velocidade, com freadas fortes e por aí vai. Enfim, a gente tem corrida no Velopark dia 5 de julho, Guaporé 23 de agosto, Tarumã 20 de setembro. Rivera 25 de outubro e fecha a temporada em Tarumã no dia 22 de novembro. Perfeito, Ismael e Bernardo, nós agradecemos a participação de vocês no programa dessa noite e a gente fica na torcida para que cada vez a categoria caia mais no gosto do público e ganhe espaço merecido na mídia e no coração das pessoas, dos brasileiros, mais ainda
desde o começo, né, para não ficar só naquela coisa da Fórmula 1, pra gente saiba assistir automobilismo e que a gente goste de automobilismo. Obrigado pela participação de vocês. Obrigadão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, e nesse final de semana tem GP de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis, para quem gosta de corrida. Vamos ficar atento então, né? Isso aí. O programa do aluno fica por aqui. Sobre futebol americano e automobilismo, nós conversamos com o treinador do São Leopoldo Mustangs, Ismael Ferreira, com o jogador do Porto Alegre Pumpkins, Pedro Boni, com o piloto e chefe da equipe Novo Sul Power, Ismael Trezan, e com o jornalista especializado em coberturas automobilísticas do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, Bernardo Best. Eu sou Emerson da Costa e ao meu lado nessa noite esteve a Rita Garrido, na mesa de áudio João Carlos Villers, produção da Nicole Cavalim, orientação do professor Sérgio Endler e monitoria do Luan Pazini. Até a semana que vem, boa noite. Boa noite.